Olá, olá, como vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Eu trouxe uma mensagem do oráculo para o momento. Eis aqui duas pedrinhas, escolha da esquerda para a direita. A pedrinha que mais chamar a atenção, que mais falar no seu coração. Primeira pedrinha, nós temos a drusinha de cristal. Segunda pedrinha, nós temos a selenita. Se julgar necessário pausar o vídeo e assim fazer a sua escolha, fique à vontade, tá bom? Essa leitura é atemporal, ela passa a se valer a partir do momento em que você acessá-la, em que você refletir a respeito da mesma, tá bom? Então vamos iniciar aqui, é você que se conectou, a drusinha de cristal. Vamos entender o que o seu momento em um futuro próximo te reserva, o que as cartas têm a revelar sobre seus caminhos, a força, né? Eu vejo aqui, vocês que se conectaram a essa opção, são pessoas que têm um poder intelectual muito forte e muitas vezes também subestimam a força que habita. E é importante nessa movimentação validar cada vez mais essa força e não deixar que nada a corrompa, porque na vida sempre você vai se deparar com pessoas que ou situação que vão assim testar a sua confiança, testar a tua fé em si mesmo, né? E a leitura aqui vem falar para você não deixar isso acontecer, vem falar para você se opor a isso, né? Não ser uma pessoa omissa, não ser uma pessoa conivente com o mal que fazem a você, ou enfim, a exposição que acaba acontecendo emocionalmente dentro de todo esse contexto, tá? Cinco de espadas, né? Uma carta que ela fala muito sobre essa questão de derrota, né? Eu vejo aqui pessoas que se sentem derrotadas, pessoas que se sentem perdidas em relação à vida, em relação aos objetivos. Tem aquele receio de colocar empenho, intensidade, porque são pessoas intensas, né? Eu vejo aqui e acabar se frustrando com os resultados que, por sua vez, não serão compatíveis, né, na cabeça, na percepção de vocês. E esse 5 aqui de espadas fala de perda de oportunidade por causa disso, tá? Então você deve tomar muito cuidado para não perder, não deixar passar oportunidades gigantes por conta desse receio de perder. O medo de perder, o medo da derrota, muitas vezes acaba nos enfraquecendo, acaba fazendo com que a gente perca grandes oportunidades, tá bom? A leitura ela já começa com esse pé na porta. Você vai passar por um renascimento, por um renovo na sua vida. Esse 10 de espadas fala da finalização, da conclusão de um ciclo que foi extremamente doloroso. Esse ciclo ele foi muito covarde com você, né? Doeu, machucou. Eu vejo até que você pôde se reerguer nessa caminhada, mas mesmo assim alguns aspectos ficaram sensíveis, né? Eu percebo que você vai passar por uma transformação. A sensação que você terá é de renascimento, é de passar por uma ressurreição. Né? Esse 10 de espadas ele fala muito sobre isso, né? Sobre uma outra vida, sobre ressurreição depois de um período doloroso, depois de punhaladas pelas costas, né? Alguém que pôde ter te tirado algo e você consequentemente irá recuperar, sabe? Irá recuperar até de uma forma favorecida. Eu vejo até que aqui dentro de algumas circunstâncias, né, é uma desilusão que enfraqueceu a tua fé em si. E aqui o momento é de você olhar para dentro,
tá? Olhe para dentro, entenda mais a respeito das suas inseguranças, dos pontos que você precisa fortalecer dentro de si, sem um olhar crítico, mas sim um olhar acolhedor, um olhar de alguém que passou por certas batalhas, por alguém que está passando e que precisa de um acolhimento, como se você fosse acolher alguém que está passando pelo que você está passando, tá? Porque é tudo o que você precisa. Permita-se refletir, entender, né, quantos degraus você já subiu na sua jornada. E não se apegue tanto ao que passou. O que passou, passou. O tempo ele vai passar para todo mundo. Em alguns momentos nós vamos nos sentir, como que eu posso dizer, nós vamos nos sentir velhos para determinadas coisas e é importante não nos apegarmos a isso. Tá? O tempo está passando, isso significa que devemos viver de uma forma intensa cada momento que a vida oferece, entrega. Então, ficar olhando para o passado não vai ajudar, só vai fazer com que você fique parada e deixando de viver o que realmente interessa, né? Aqui fala de justiça, de você sendo justa consigo, fala também de alguma situação pendente, talvez na justiça, que você vai conseguir reaver e que vai dar tudo certo. Pode ser uma situação de passado, talvez, né, as documentações ficaram pendentes, ou você teve alguma dificuldade durante o processo, enfim, né? Talvez você tenha dado até por perdido, ou realmente você perdeu. Saiba que agora você vai dar a volta por cima nessa situação, tá bom? As coisas elas se equilibrarão, tá? Chega, estou gaguejando aqui. Vamos para o outro oráculo que eu gosto também de utilizar nestas leituras profundas que eu realizo aqui no canal. O filho, aliás, a filha de espadas, que é o pajem de espadas. Aqui tá falando de notícias ruins, tá? E que você vai precisar ser forte para lidar com as mesmas, tá bom? Então, resultado negativo dentro de algo, e esse resultado negativo não determina a tua vida, tá? Não determina que tal coisa fracassou, que você poderá ter uma outra chance em um outro momento, tudo vai se transformar. Talvez a vida está te encaminhando para uma melhor, talvez você esteja no momento de se reconhecer em uma outra dimensão, saiu a força aqui novamente, né? Você está no momento de fortalecimento pessoal, de autodescoberta, de valorização da sua força interior, da valorização de si mesmo, né? Eu vejo você se autovalorizando, você reconhecendo os seus potenciais, mas também, assim, essa filha de espadas, que é o pajem de espadas, fala de uma oposição a essa força, a essa autoconfiança, que pode ser esse aspecto sabotador, que questiona se você é realmente tudo isso. Aqui vim falar para você poder parar com isso, tá? Você vai precisar realmente ser forte para virar uma página, para soltar esses fardos que você vem carregando, né? Muitas pessoas atribuem os problemas a você e você está sobrecarregado, essa questão de você dizer que é forte e tudo mais, e até as pessoas acharem você uma pessoa forte, né? Acaba te entupindo com os problemas delas, né? Você acaba ficando sobrecarregada, você acaba ficando com o seu mental bastante, assim, quente. Me veio essa ideia, né? A mente muito quente, ardendo em chamas e, assim, você não recebendo mesmo o acolhimento que você proporciona, né? Isso também cansa, isso desgasta, aliás. Por que eu falei no plural? Nós temos aqui a carta 2 de copas. A carta 2 de copas fala de uma comunhão, de um acerto de contas no sentido até positivo, de intenções mútuas, semelhantes, que pode ser uma relação que está passando por essa fase desafiadora e que conseguirá
vencê-la, superá-la, né? Uma situação que está pesada, insustentável para ambas as partes, talvez mais para você, né? Que está calada, que está ali guardando muita coisa para si, engolindo certas coisas para não desagradar. E o fato de você decidir ter uma conversa poderá trazer uma transformação para essa situação, tá? Nós temos aqui o Cavaleiro de Paus, que traz essa transformação dentro de um relacionamento, tá? Para alguns, caso assim optem por terminar, tem uma pessoa chegando nos caminhos, tá? Para quem não é questão de relacionamento, eu vejo amizades recíprocas, eu vejo sim uma nova paixão se manifestando nos caminhos, né? Tem essa energia, essa propensão muito forte nos seus caminhos, tá? E você está vivendo um momento de cura, porque nós finalizamos aqui com o julgamento. O julgamento é uma carta que fala de cura, é uma carta que ela reaver sim conceitos do passado, mas é para uma libertação, é para uma transcendência, é para um renovo, né? Para um renascimento. Nós falamos do renascimento no início, nós finalizamos também com o renascimento, em seguida nós temos o louco. O louco é aquela jornada que começa literalmente do zero, né? Então você vai recomeçar algo, em algo, você vai recomeçar a tua vida, tá? Para muitos é recomeçar em um contexto geral, sabe? A vida tá precisando desse up, a vida tá precisando dessa repaginada para que o crescimento pessoal, monetário, o desenvolvimento também na parte amorosa, né, aconteça, tá? E essa transformação ela vai acontecendo à medida em que você vivencia cada processo, cada etapa em seus ciclos, em suas áreas predominantes. Por enquanto é só. A você que se conectou à selenita, vamos entender, e já estou embaralhando outro oráculo. Vou começar pelo que eu comecei na outra leitura, porque eu quero fazer parecido a energia. Vamos entender a sua energia, o movimento presente para a tua vida, o que acontece em breve, o que chega brevemente. Hierofante, eu vejo aqui pessoas que se conectaram a essa opção muito voltadas tanto à parte espiritual como também à parte de aprendizados, de estudo acadêmico, talvez ensinando, né, talvez lecionando, aplicando o que já absorveu, sabe? Eu vejo você talvez em uma mentoria, você seja ministrando ou seja aprendendo também. E quem ensina muitas vezes acaba aprendendo muito mais, né? Porque reproduz aquilo que se aprendeu. Então, não fique guardando esse conhecimento que você sabe que possui dentro de si, sendo que você pode partilhar a terceiros. Talvez por insegurança, talvez até por aquela sensação de que, nossa, foi suado, foi difícil, eu consegui, eu vou assim passar isso à frente. Você vai fazer o que com esse conhecimento acumulado, né? Como que você está aplicando esse conhecimento? Então é uma forma de você entender como está aplicando e como irá aplicar, tá? O Hierofante, ele vem trazendo assuntos ligados à burocracia também, tá? Alguma questão envolvendo papelada, contratação, organização também, vejo muito presente, você precisando organizar alguma questão na sua vida, alguma circunstância, e o Hierofante, ele favorece esses assuntos, esses aspectos. Então,
é importante você entender do que se trata, tá? O que quer que seja vai trazer transformações e transformações a curto prazo, porque nós temos o Cavaleiro de Paus, tá? Essa transformação, ela traz um aspecto espiritualizado, porque o naipe de Paus fala muito da espiritualidade, do campo energético, mas falando no campo financeiro, porque o Hierofante ele rege o signo de Touro, nós temos aqui oportunidades que chegam e em um curto período você acaba se destacando. E falando sobre essa questão de você lecionar ou de você participar de algum tipo de curso, né, vai te trazer um retorno muito rápido, tá? Vai mudar a sua vida. A leitura ela vem trazendo isso aqui, tá? A sacerdotisa, né? Olha, gente, muito espiritualizada essa leitura, viu? Você não deve dar um passo antes de consultar a sua intuição. A tua intuição, ela está forte e ela tende a se fortalecer cada vez mais. E será ela que fortalecerá ainda mais essa autoconfiança que você necessita para ir em busca dos seus objetivos, dos seus ideais que se materializarão muito rápidos, tá? A Torre. A Torre, saindo aqui na sua leitura, ela vem falar de desconstruções, de rupturas, mas eu percebo que tudo isso acontece dentro de um viés interno. Não vejo isso acontecer de uma forma assim externa, demissão, algo do tipo. Caso aconteça uma demissão, pode ser para que você se abra novas oportunidades, né? Entre em um novo emprego, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui eu vejo mais desconstrução de crenças, tá? 4 de Paus é uma carta que ela vem trazendo resoluções e harmonia, seja qual for a tempestade que você vier passar, essa tempestade interna, essa tempestade externa, você vai conseguir harmonizar-se, você vai ter aí momentos de muita felicidade, de muita satisfação. Eu vejo você comungando com pessoas, seja em uma festividade, seja em um evento social, seja, enfim, em um casamento. Vejo uma energia assim muito social, sabe? Você fortalecendo vínculos com pessoas que realmente estejam com a mesma intenção. O 6 de ouros vem trazendo momentos de decisão e momentos em que você vai se perceber inseguro, perdido em relação a alguns assuntos. Você vai conseguir também resolver algumas situações. Essa questão da insegurança sobre alguns assuntos é a maneira que você irá solucionar, a maneira como você irá fazer algo, tá? Por quê? Porque caminhos você terá, tá? O 6 de ouros é uma carta que fala de equilíbrio, é quando as coisas elas começam ali a se reorganizar, a se endireitar. Mas você acaba tendo certos receios, né? Tanta coisa que aconteceu, né? Ou você está ainda em um período de fragilidade. Então, como assim? Né? Então tem tudo a ver. No fundo do deck nós temos o 8 de espadas, o que você não está enxergando, pode não enxergar. Fala de crenças limitantes, de paralisação, de pensamentos que te paralisam, de pensamentos que impossibilitam você de ir além. Você precisa parar de dar ouvidos a certos pensamentos limitadores, tá? São essas crenças que são responsáveis muitas vezes por te tirar dos seus caminhos, tá? A sua intuição, ela pode estar fragilizada, mas eu vejo uma reconciliação com a mesma, tá? Como eu falei, ela está se fortalecendo. Porém, tem algumas questões internas a ser desconstruída, tá? Pensamentos limitantes a respeito da sua fé, da sua espiritualidade, tá bom? Não é porque a tua intuição está forte que você vai ter o canal limpo para poder ouvi-la,
né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então é importante você permitir que esse canal ele seja desobstruído, né? Essa crença, esse pensamento limitante, tá? O 7 de copas me mostra você fantasiando, desejando algo, e esse desejo, você o visualizando como se fosse algo já materializado, mas isso te causando certas frustrações, porque você vai ter aquela sensação de que isso está longe, de que isso é irreal, é impossível, de que você vai precisar batalhar muito para alcançar. Então, pés no chão, tá? Você vai precisar fazer escolhas, sim, escolhas talvez que sejam desafiadoras. Sonhar é maravilhoso, mas é preciso ter os pezinhos no chão para saber como fazer acontecer. Priorizar os seus objetivos, não se deixar levar por promessas vãs, tá? Porque, assim, certos tipos de promessas, muitas vezes, trazem consigo decepções, porque nem sempre são verdadeiras, nem sempre serão cumpridas, tá? Eu vejo uma mulher te chateando, te magoando, por conta de alguma expectativa que eventualmente você depositará nela, tá? Uma mulher que você vê como uma figura muito sábia, como alguém intelectualmente, assim, inspiradora, sabe? Mas eu vejo que você vai conseguir dar a volta por cima, porque tem realizações presentes nos seus caminhos, né? Nós temos aqui o 10 de copas, e o 10 de copas vem trazendo uma fase de muita felicidade, de você alcançando satisfações, realizações pessoais, né? E é como se os momentos bons viessem apagar os momentos ruins, né? E tem mudança aí chegando de perspectiva. Por enquanto é só, meus amores, até.